Olá, Alckmin discute com aliados um novo nome para vice após a negativa de Josué Gomes. O pré-candidato do PSDB se esforçou para contar com o empresário, em consenso com o Centrão, mas a escolha detonou uma crise tucana em Minas Gerais. Alckmin se reunirá agora com os partidos da sua futura coligação em busca de alternativas. E em São Paulo, para não desagradar o PTB e o Solidariedade, o pré-candidato descartou o fim do Ministério do Trabalho. Quando perguntaram, eu falei, olha, nem sei se o Ministério do Trabalho vai existir. Nós estamos discutindo, uma reforma importante de Estado. Definir atribuições, reduzir custos, diminuir a máquina pública. Então isso não está ainda concluído, é um estudo que está sendo feito, mas nós vamos reduzir fortemente o número de ministérios. Diante das dificuldades para atingir o eleitorado do Nordeste, o pré-candidato do PSDB promete atenção especial à região. Não tem essa questão específica, de Estado A, Estado B, mas o Nordeste será absoluta prioridade no nosso governo. Nós vamos investir fortemente no Nordeste. Aliás, é a região que nós vamos ter um programa específico, vai ser o Nordeste. Está sendo elaborado um programa de governo só para o Nordeste. O Ministério Público de São Paulo convocou Geraldo Alckmin para um depoimento no dia 15 de agosto, no inquérito que apura repasse de 10 milhões de reais via Caixa 2 da Odebrecht em campanhas eleitorais de 2010 e 2014. Eu não tive nenhuma informação sobre isso, mas prestarei todas as informações, todas. Aliás, é dever de quem está na vida pública cotidianamente prestar contas dos seus atos. A candidatura de Geraldo Alckmin será oficializada na Convenção Nacional do PSDB no dia 4 de agosto, em Brasília. Tem pouco tempo, né, professor Vila? Uma corrida contra o relógio, né? Todos estão nessa verdadeira correria tentando acertar suas candidaturas, né? E é a questão de acertar o vice. Esse senhor Josué Gomes, eu não sei o que ele tem, eu não sei o que ele pensa. Eu não posso dizer se é bom ou ruim para a chapa que está sendo organizada por Geraldo Alckmin, ele não ter aceito, porque eu nunca vi ele falar sobre nada. Esse texto que tem na Folha de São Paulo, ele não escreveu. Isso daqui é um funcionário dele, é um funcionário que escreveu. Esse pessoal não escreve Twitter, é tudo papo, né? E eu não sei também o que pensava o pai dele, a não ser de falar de taxa de juros. O que eu sei do pai dele são coisas desagradáveis. É que no Brasil, quando o cara morre, vira santo. Então, a questão toda de articular essa questão do vice é uma questão complexa, que ele vai buscar, provavelmente vai ser o Mendonça Filho do DEM, é o mais provável, do DEM Pernambuco, ministro da Educação, é mais provável que seja esse o caminho. Agora, em relação ao Ministério do Trabalho, por fim, é bom lembrar que ele foi criado em 1930, produto da Revolução de 30. Seu primeiro titular foi o Lindolfo Collor, que saiu depois no início de 32, quando teve uma repressão varguista, manifestações que estavam lutando por uma Constituição, que pouco mais à frente, a 9 de julho, vai dar origem à Revolução Constitucionalista. Mas esses fatos, com a saída de Lindolfo Collor, ocorreram antes, quando houve o empastelamento de um jornal. Não sei se vocês sabem, os mais novos, era comum, e era triste no Brasil, empastelar jornais. Quando se atacava jornais, opositores do poder local, do poder estadual, do poder federal, depende, e atacava, matavam jornalistas. Vários desses jornalistas foram assassinados, eles atacavam a sede, queimavam destruíam equipamentos e assim por diante. E um jornal foi empastelado naquele momento, houve no início de 32, e Lindolfo Collor e outros saíram do governo e tal. Então o Ministério do Trabalho é uma criação da Revolução de 30. Significa que vai ter para sempre o Ministério do Trabalho? É uma boa discussão. Agora, naquele momento histórico, ele foi importante ser criado, assim como nós não tínhamos, vale lembrar também, o Ministério da Educação. O Brasil não tinha Ministério da Educação. Foi criado pela Revolução de 30. Nós tivemos um breve Ministério da Instrução Pública, mas foi o Benjamin Constant nosso, não o francês. O Benjamin Constant brasileiro foi brevemente ministro da Instrução Pública, mas um período muito curto. Inventaram esse ministério quando ele saiu do Ministério da Guerra, que ele foi um desastre como ministro da Guerra, né? Ainda no Deodoro da Fonseca tal, ele não entendia nada do assunto militar. Ele era um matemático muito capaz, positivista, mas de guerra mesmo, ele entendia muito pouco. Então, a questão é se discutir uma nova configuração dos ministérios, vamos ver no que vai dar. Agora, ele vai externar, presumo, claro, isso durante a campanha eleitoral, né? E hoje a entrevista do Paulinho da Força aqui, ele propõe a extinção
do Ministério do Trabalho. Mas Geraldo Alckmin ontem numa entrevista chegou a cogitar essa possibilidade de se discutir de uma outra forma. Nós vimos o que aconteceu com o Ministério do Trabalho recentemente, a venda de registro, né, de sindicatos. Começa por aí o grande equívoco do sindicalismo brasileiro, um dos grandes equívocos, fora as ligações políticas, os interesses partidários, mas Geraldo Alckmin já conversa a respeito disso mesmo. Mas aí parece a velha piada, né? O marido chega em casa, a velha piada, encontra a mulher no sofá, o amante, aí ele acaba vende o sofá. Né? Extinguir a venda de sindicatos. A questão central entende? Eu a princípio, não sei quais atribuições do Ministério do Trabalho dentro dessa proposta, se é que ela vai se configurar dessa forma, por parte do candidato, para onde vai, quais as atribuições do Ministério do Trabalho. Agora, que tem muitos ministérios, é inegável. E tem, por exemplo, para que o Ministério da Cultura? Você pode ter o Ministério da Educação e Cultura, como era antes. Não há razão, né? Então você tem de dar uma enxugada. Os governos Lula, Dilma, inventaram dos portos. Chega um momento que eu achei que ia ter de portos, da pesca, ia ter a pesca, achei que ia ter de água doce e água salgada, né? Porque você ia criando portos também. E ainda, você vai dividindo, vai pôr todo mundo. Então tem de enxugar a máquina, faz bem e melhora a gestão, é mais fácil, porque chega um momento que não cabia os ministros numa mesa, eram tantos ministros, que você precisava ter quase que um anexo.